Defesa individual. Nesse tipo de marcação, cada jogador é responsável por um adversário e deve ficar entre o atacante e a cesta. O objetivo principal é seguir os seus movimentos e evitar a pontuação. Normalmente, os marcadores são definidos pela altura dos jogadores, evitando que jogadores baixos marquem jogadores mais altos. Pela posição e função que tem no jogo. Neste caso, armador marca armador, ala marca ala e pivô marca pivô. A marcação pode ser meia quadra, o mais comum, ou quadra toda, sobretudo em momentos decisivos do jogo. A defesa individual propicia um maior contato físico entre os marcadores e os atacantes. É bastante eficiente, mas leva a um número maior de faltas. Vantagens: neutralizam-se os arremessos de longa e média distâncias e dificultam-se os passes. Desvantagem: a defesa fica mais vulnerável, frágil às infiltrações dos adversários e o jogo é muito mais cansativo. Defesa em zona. Historicamente, a marcação por zona foi criada no ano de 1910 nos Estados Unidos, tendo como principais objetivos dificultar as infiltrações devido à proximidade entre os jogadores da defesa, facilitar os rebotes, já que os jogadores da defesa já estão ali bem próximos à cesta. É recomendada contra equipes com boas infiltrações e dificuldades de arremessos de curta e média distâncias. Facilitar os contra-ataques, que é a resposta de um ataque ao adversário com outro ataque. Menor desgaste físico para quem está defendendo. Exige melhor treinamento de conjunto e comunicação entre os defensores. A desvantagem está ligada à alta movimentação dos jogadores, que pode deixar buracos na defesa e também a uma maior possibilidade de arremessos de longa distância. E a zona, pessoal, ela recebe então as suas denominações de acordo com o posicionamento dos jogadores e ela sempre leva em consideração, no desenho tático, como vocês estão vendo aqui, a bola localizada nesse ponto, ou seja, de frente para a cesta. Essa zona é chamada de 2-1-2 porque, primeiro, nós temos uma linha de 2 jogadores à frente, nós temos uma segunda linha, que é um jogador centralizado, e nós temos uma terceira linha, que são 2 jogadores próximo à cesta. Portanto, 2-1-2 são 3 linhas de defesa, uma linha de 2, uma linha de 1 e uma linha de 2. E a contagem, pessoal, sempre começa de fora para dentro, ou seja, de longe da cesta para próximo da cesta. Na defesa zona 2-1-2, como vocês estão vendo aqui, é apenas um desenho tático. A distribuição desses jogadores pode estar mais afastada para a linha de 3 pontos, pode estar mais próxima da cesta, pode estar um pouquinho mais à frente da linha de 3 pontos, mas desde que se configure 2-1-2. E de acordo com a movimentação da bola, os jogadores se movimentam de frente para a bola. Portanto, é importante que a zona se desloque de acordo com a bola. A zona 2-1-2 é utilizada quando a equipe que está no ataque possui jogadores habilidosos no confronto individual. Congestiona o garrafão, dificultando as infiltrações, obrigando a equipe adversária a recuar o seu ataque, afastando-se da cesta e forçando a tentar os arremessos de média e longa distância, dos quais ela tem maiores dificuldades. Essa defesa baseia sua força dentro do garrafão, sendo especialmente forte na área de rebote. Desvantagem:
facilita o trabalho de passe do adversário, torna-se especialmente vulnerável nas laterais e na linha de lances livres, além de permitir arremessos de longa distância. A zona 3-2, que é muito importante frisar aqui, né, a questão das linhas de defesa, da contagem de fora para dentro, porque ela se confunde com a zona 2-3. A zona 3-2, novamente, bola de frente para a cesta, só que agora nós temos apenas duas linhas de defesa, pessoal. Nós temos apenas duas linhas de defesa. A primeira linha são 3 jogadores e a segunda linha são 2 jogadores. Então, essa zona ela é chamada de 3-2 porque, lembrem-se, a contagem é sempre de fora para dentro, sempre longe da cesta para perto da cesta. Então, nesse caso, 3-2. E também, se for opção do treinador, eu posso utilizar esses 3 jogadores um pouco mais afastados entre si, um pouco mais distante, para a linha de 3 pontos, um pouco mais próximo ao garrafão para dar uma proteção maior. Isso fica a critério do treinador da equipe que ele tem em quadra, naquele momento, dos jogadores disponíveis que ele tem para conseguir montar as suas estratégias, certo? Nós temos também, então, que sempre lembrar que a movimentação da bola é o aspecto principal da marcação por zona e por isso os jogadores devem considerá-la nos seus aspectos defensivos, ok? A zona 3-2 é utilizada quando a equipe defensiva é eficiente nos rebotes com bons e altos pivôs. Com os rebotes em mãos e com 3 jogadores mais à frente, facilita o contra-ataque. Dificulta o trabalho de passes na cabeça do garrafão, a parte superior, além do arremesso de média e de longas distâncias. Desvantagem: a região central do garrafão fica desprotegida. Facilita o arremesso no fundo pelas laterais, na chamada zona morta. E facilita a invasão dos adversários pelo fundo da quadra. Nós temos o contrário, que é a marcação zona 2-3. Então, mais uma vez, nós temos aqui 2 linhas de defesa apenas, pessoal. Então vamos lá, a primeira linha de defesa está aqui com 2 jogadores posicionados mais à frente. Nós temos a segunda linha de defesa com 3 jogadores posicionados mais atrás. Então percebam que essa zona protege bastante o garrafão, né? A zona 2-3 é utilizada quando a equipe defensora não possui um rebote tão eficiente, ficando 3 jogadores mais próximos à cesta na intenção de garantir o rebote, e os 2 defensores na região superior do garrafão, impedindo as infiltrações e os arremessos daquela região. É boa para ser utilizada contra equipes que não tenham bons arremessadores de média e longa distância, além de facilitar o contra-ataque caso a equipe recupere a bola através de um rebote defensivo. Desvantagem: propicia espaço no centro do garrafão. Facilita o trabalho de passes da equipe adversária. Causa desgaste físico dos 2 jogadores que defendem em cima, além de possibilitar arremessos de longa distância.